Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@eig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na Rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone tem no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista e Debate agora está disponível na internet. Isso mesmo, acesse o nosso portal www.sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividades para você, trabalhador e trabalhadora. Participe! O tema do programa de hoje é sobre excesso de peso, seus problemas e tratamentos. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Segundo o estudo, que serve de alerta para toda a população, 51% dos brasileiros têm excesso de peso, o maior percentual da história. Você está entre os 51% dos brasileiros que estão acima do peso? Não se preocupe não. Para ajudar você a se livrar desse problema, o Visão Trabalhista e Debate convidou a nutricionista Jacineide Silva Pessoa Araújo, ela que é nutricionista do Metal Clube. Jacineide, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, Eduardo, pelo convite, né? E estamos aqui para tirar qualquer dúvida que aparecer no momento aí. Agora, os telespectadores já começam te perguntando o seguinte: como identificar as pessoas que estão acima do peso? As pessoas acima do peso, tem um cálculo, né, que é o índice de massa corporal, que é feito, mas tem que sempre estar procurando um profissional para estar fazendo esse cálculo, né? Não é difícil, é um cálculo fácil, que é peso pela altura, mas é sempre bom estar procurando um profissional. Ok. Jacineide, quem são as pessoas consideradas obesas? Os considerados obesos, hoje em dia a gente tem um grande problema, né, Eduardo? Porque tem estrutura, hoje em dia a população tem a estrutura maior, não, se procurar, a maioria tem a estrutura grande. Então a gente já conta, tem que sempre procurar mesmo um profissional para estar calculando esse peso e altura. E vendo, sempre estar fazendo uma biopedância para saber a gordura corporal e onde está a maior parte da gordura localizada. Isso também é sempre importante. Quando você fala que já está grande a questão dos números, você está dizendo em relação ao desenvolvimento da população, como acontece nos Estados Unidos, né? Isso. É isso? Então, por devido à má alimentação também, as pessoas têm uma estrutura maior. Tá. Hoje em dia é difícil se encontrar muito magrinho por aí, mais estéticos mesmo. O brasileiro gosta, né? Vamos saber um pouco mais dessa alimentação que você citou. O Ministério da Saúde apontou que o aumento do excesso de peso atinge tanto a população masculina quanto a feminina, Jacineide. Em 2006, 47,2% dos homens e 38,5% das mulheres estavam acima do peso, um número preocupante, enquanto que em 2011 as proporções passaram para 52,6% e 44,7%, respectivamente. O que pode causar o excesso de peso? Bom, o excesso de peso é a correria do dia a dia. O pessoal trabalha, estuda, fica naquela correria. Então, o que é fácil? Fast food, comida pronta. E hoje em dia tem tudo no supermercado, né? Verdade. Lasanha pronta, tem a comida pronta. Até lanche, eu já vi lanche pronto, né? Congelado. Pizza pronta, tudo congelado. Então, isso é fácil. Só que esses alimentos, para eles terem uma mais durabilidade na prateleira, eles têm mais gordura, têm mais conservantes, que isso agrava o peso, no caso, que são alimentos muito gordurosos. Então, a pessoa está estressada, está com pressa, não tem tempo de cozinhar, corre, vai na lanchonete e come, corre, vai no mercado e compra, deixa estocado na geladeira. Macarrão instantâneo, né, que também é bem gorduroso. Então, hoje em dia é tudo fácil, mas acaba complicando a saúde, né? O fácil atrapalha o bem-estar. É associado a refrigerantes, sorvetes, enfim, toda aquela coisa que o brasileiro adora, né? Todas aquelas coisas super gostosas, mas que fazem mal à saúde. Não que não possa consumir, moderadamente, não, é isso? Moderadamente.
tem que ter um projeto de vida. Então, como eu quero chegar na minha melhor idade, que é... Como eu quero chegar na minha aposentadoria? Eu quero chegar bem lá ou eu quero chegar cheio de doença? Então, isso já vem... tem que vir de berço. A boa alimentação tem que vir de berço. Então, tem que distribuir melhor as refeições. Tem gente que só almoça ou só janta, passa o dia sem comer e quando come, vai lá e come uma lasanha pronta. Então, tem que dividir melhor as refeições durante o dia, comer comidas saudáveis. Então, tem que ter legume e verdura. Até legume e verdura tem pronta no mercado. Isso que eu ia te perguntar agora. Com toda essa aceleração, com todo esse estresse, com o desenvolvimento da sociedade, você falou, a procura de alimentos rápidos está à disposição, está na sua porta. O que a nutricionista Jacineide pode orientar essa pessoa que está nesse dia a dia, nesse estresse louco, nesse trânsito, que não tem tempo para nada? Tem alimentos saudáveis também prontos? Tem os legumes e verduras congelados, que eles passam por um processo, e o processo não é como se você pegasse o alimento fresquinho, mas é muito mais saudável você ir lá comprar um legume, uma verdura congelada e preparar em casa rápido, do que você ir lá e comer um lanche pronto, né? Tem arroz que dá para fazer mais rápido, tem feijão, então tem algumas coisas que hoje também o mercado oferece que também são alimentos saudáveis. Então tem que buscar o mais saudável possível. Então tem que comer arroz, tem que comer feijão, comer uma bobeira de vez em quando, isso não faz mal. Então o problema da população é que a gente faz o errado todos os dias. Certo. E de vez em quando come o certo, né? De vez em quando vai lá e come um legume, uma verdura, uma fruta. Não, a gente tem que comer isso diariamente. Então tem que buscar preparar, tá em casa no final de semana, prepara, põe nos potinhos, congela, procura a melhor forma de congelar, compra os potinhos, né, pequenininhos que seja, e congela. E vai te comendo aquilo durante a semana. É muito mais saudável do que você ficar passando em restaurante, passando em fast food ou comprando pronto do mercado. Agora, além disso que você citou, é interessante essa questão dos potinhos, né? Eu mesmo faço isso. Por exemplo, frutas à tarde é interessante. A pessoa almoça, tem uma fruta à tarde, aquele intervalo. E vou além, as frutas secas, ou seja, castanhas, nozes, é importante, é gorduroso? Qual que é, afinal de contas, se é bom ou não para a pessoa? Então, as frutas secas são boas sim, mas tem uma quantidade para comer. Ok. Como as castanhas. As castanhas, elas são antioxidantes. Certo. Em excesso, elas são tóxicas. Ótimo. Então, tem que ter uma quantidade para comer. Então, é sempre bom procurar um profissional e ver a quantidade que você pode comer, o que você pode comer e qual é a melhor hora para você estar comendo. Então, esses lanchinhos rápidos são boas sim, as frutas secas ou as frutas que dão para carregar, como maçã, pera, uma banana. Tá. As pessoas andam se alimentando mal, já citamos isso. Os alimentos para contribuir, você também citou alguns aí. Tem outros que as pessoas têm costume com o impulso de comer, por exemplo, chocolates, enfim, doces em geral. O pessoal estressado adora um chocolate para acalmar. Então, a gente pede para trocar o chocolate pelas frutas secas ou pelas frutas, né? Uma gelatina, um suco. Ótimo. É melhor do que estar comendo chocolate, doce, que eles são bem mais calóricos e bem mais gordurosos. Agora, Jacineide, pode associar também o dormir mal, também pode ajudar com que essa pessoa tenha uma alimentação não adequada? E também ajuda? O mau sono também interfere. O metabolismo não descansa, não relaxa, não trabalha direito e aí acaba comendo. Se dorme muito tarde, acaba comendo até tarde, né? E aí acorda muito cedo, já começa a comer também. Agora, Jacineide, aquele trabalhador que trabalha o dia todo, tem um extra para fazer, ele chegando em casa por volta de 10, 11 horas, faz mal ele fazer aquela janta, comer aquela janta, aquele pratão? Faz mal pro trabalhador isso? Acontece muito disso, né? Fica fora o dia inteiro, chega em casa, quer comer tudo que não comeu. Então, arroz, feijão, uma carninha, não tem algum problema? Então, o problema não é comer à noite, que tem gente que fala, eu não vou jantar porque o jantar engorda. Não é o jantar que engorda, é a quantidade que você come e o que você come. Então, o arroz, o feijão em si não pesam à noite, desde que você coma em pequenas porções. Então, você pode chegar e jantar, mas pega um pouquinho de arroz. Mesmo que seja 11 horas da noite, não tem problema. Não tem problema, porque tem gente que come e passa mal. E isso aí é ruim, que tem gente que tem refluxo.
E aí não dá para comer e dormir. Mas se você comer um pouco, não tem problema nenhum. Não é isso que te engorda, não é a janta que te engorda. Não pode deixar de comer. E é uma refeição principal do dia, não pode faltar. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios Jacineide Silva Pessoa Araújo, nutricionista do Metal Clube, tratando um tema bem interessante, excesso de peso, seus problemas e tratamentos. Você pode participar do programa, sempre lembrando, através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas. Fique conosco, não saia daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que você é o nosso convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa. visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa, excesso de peso, seus problemas e tratamentos. Minha convidada é a nutricionista do Metal Clube, Jacineide Silva Pessoa Araújo. Jacineide, o envelhecimento influencia no sobrepeso, na sua opinião? Em alguns casos, algumas pessoas não diminuem, né? Porque assim, conforme a idade vai chegando, a gente tem que ir diminuindo a nossa reeducação alimentar. Porque é que nem pequenininho, come pouco, vai aumentando, depois vai abaixando a quantidade. Naturalmente. Porque o seu metabolismo já não é mais o mesmo. Então você tem que ir diminuindo a quantidade, porque o seu metabolismo já não vai queimar, já não vai mais receber da mesma forma como antigamente. Então, acaba interferindo aí. Agora, está relacionado com algumas doenças, também pode ser responsável pelo excesso de peso? Sim. Por exemplo? Diabetes, colesterol, pressão alta, infarto, AVC, derrame, tudo vem pela obesidade. Isso. Quais hábitos, então, Jacineide, as pessoas devem adotar contra esse excesso de peso, contra a balança, né, que é terrível? Os hábitos, porque a obesidade ela vem do ganho de calorias, né? Do ganho do gasto. Então, assim, a gente come mais do que gasta. Então, o correto é procurar comer a quantidade que você vai gastar, e se você quer perder peso, você tem que comer menos do que você vai gastar. Então, não pode comer muito menos, porque às vezes as pessoas procuram dietas malucas. 500 calorias por dia, isso não pode, isso pode dar depressão, pode causar doenças também. Então tem que sempre procurar um profissional para balancear a quantidade que você pode comer e fazer uma atividade física. Então vamos comer alimentos saudáveis, que geralmente eles têm menos calorias do que os outros, então tem que trocar os hábitos. Comer alimentos com baixo teor calórico, baixo teor de gordura, e fazer atividade física para gastar um pouquinho de energia. Já que você falou de alimentos saudáveis, o que você acha dos alimentos orgânicos? Que está aí no mercado, só que tem um custo um pouco elevado. Comparado com os outros, né? O alimento orgânico, ele ajuda também nessa dieta aí? O alimento orgânico, assim, a diferença do orgânico para o inorgânico é que os inorgânicos têm muita química. Tá. Né? Então, assim, não que eles atrapalhem numa dieta, eles acabam sendo prejudicial por conta da quantidade de química usada para poder o alimento durar mais tempo. E o orgânico não tem a química, né? Então ele acaba sendo mais saudável por não ter a química, mas nenhum nem o outro atrapalha no caso em relação a peso. Vai atrapalhar em outras questões de saúde mesmo. Mas em relação a peso, tanto um quanto o outro... Quando você fala em questão de saúde, seria uma possível doença, você quer dizer? O excesso de alimentos, o excesso de química no corpo acaba atrapalhando o nosso metabolismo um pouco. Não sei se você concorda comigo, os antigos vivem mais hoje por causa que antigamente, tinham alimentos mais saudáveis e hoje com essa industrialização, pode ser que nós viveremos bem menos que nossos pais, nossos avós? Você acredita nessa questão? Acredito muito. Porque antigamente o que se plantava era o que se comia, né? E não tinha química, não tinha muita gordura, não tinha muito sódio. E hoje em dia os alimentos têm muito sódio, muita gordura para durar mais. E é o que a gente acaba ingerindo.
Então a gente acaba ingerindo mais gordura, mais sódio, mais química, e aí é onde causa mais envelhecimento de pele, mais câncer. É preocupante, assim então, para uma sociedade futura, né? É isso. Se continuar nesse ritmo, né? Agora, Jacineide, o excesso de peso na infância é um assunto que tem sido discutido nas mídias, né? Também tem crescido muito, né? Às vezes a mãe acha o filho gordinho, acha bonitinho, que lindo, maravilhoso, bochechinha e tal, aquela coisa toda. Como os pais devem proceder para ensinar os filhos a terem uma alimentação saudável? Tem que buscar fazer as refeições no horário. Então, a criança, não é porque é criança que não tem hora, tem que ter hora. Então, tem que ter hora para comer, tem que ter hora para dormir, tem que ter horário certinho. Por quê? Hoje em dia tem muita criança que, sei lá, de 10 anos que não precisa estar tirando cochilinho à tarde. Não, e as crianças vão para a escola, ficam na internet até tarde, comendo bolacha recheada, beleza, tomando né? refrigerante. Salgadinhos. Então, não, a criança tem que ter horário, igual o adulto. O adulto não tem horário, Sim. A criança tem que ter. Então, tem que ter o café da manhã, o lanchinho da manhã, com o quê? Com leite, com frutas, com pão. A criança tem que comer. Ela não tem que comer bolacha recheada, chocolate, salgadinho. De vez em quando não é um problema, mas as crianças hoje em dia, a lancheira das crianças é refrigerante e bolacha recheada. E aí onde vem a obesidade e muita criança com doença também, porque hoje em dia já tem muita criança com doença. Eu tenho 2 filhos e eu percebo dos coleguinhas da lancheira, dos coleguinhas que, por exemplo, mães colocam suquinhos de caixinha, né? Tem aquelas bolachinhas industrializadas, enfim. Qual que é o lanche ideal para uma criança de uma escola, por exemplo, infantil, enfim, que leva um lanche para a escola? Qual que é o lanche ideal aí? O lanche ideal para estar se levando numa lancheira pode ser o suquinho, ou a mãe pode fazer um suco em casa, ou pode estar levando esse industrializado para facilitar. É melhor do que estar levando o refrigerante, ou aquele achocolatado que é gorduroso. Não, então vamos mandar um Yakult, um iogurte, um suquinho. Uma fruta, né? Uma fruta. Uma bisnaguinha com requeijão, que seja, do que aqueles pacotinhos prontos de bolacha recheada. Pode ser o pacotinho de bolacha, mas sem recheio, porque o que prejudica a criança é o recheio. Ótimo. Estamos recebendo nos nossos estúdios Jacineide Silva Pessoa Araújo, nutricionista do Metal Clube, tratando o tema excesso de peso, seus problemas e tratamentos. Temos mais perguntas. A Jacineide, nós vamos encerrar o segundo bloco. Não mude de canal, fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate, tratando o tema de hoje, excesso de peso, seus problemas e tratamentos. Você tem aí em casa um desses temas aqui, atente-se ao tema, a nossa convidada que está falando muito interessante desse tema, a nutricionista do Metal Clube. Jacineide, nós falamos você falou de ginástica no final do último bloco. Fazer malhação, ginásticas e esportes colaboram aí para ter uma vida mais saudável, longe do excesso de peso? Sim, não só quem tem já o excesso de peso, né? Mas a atividade física é sempre bom para a saúde, né? Para trabalhar o nosso corpo e assim trabalhar o órgão. Então, quem tem excesso de peso deve sim fazer uma atividade física para gastar energia, que é queimar a gordura. E quem não tem excesso de peso deve fazer uma atividade física para manter ali a saúde em dia. Agora tem um outro lado da questão, que é a minha próxima pergunta, que é o seguinte: existem muitas pessoas, você sabe disso, principalmente os jovens, né, na ativa, no descobrimento dos músculos, enfim, que quando começam a malhar e fazer exercícios, deixam de comer com a ilusão de terem resultados mais rápidos, né? Esse comportamento dos jovens, Jacineide, como você vê, como você encara, pode ser prejudicial para a saúde? Pode. Como falei, né, falta de alimentos também trazem doenças, né? Então não pode faltar alimento, não pode ter aquelas dietas malucas, vou fazer dieta do carboidrato, a dieta da proteína, não. Então o nosso organismo, ele é uma máquina inteligente para nos manter vivos. Então se você comer demais, ele vai guardar. Se você comer de menos, ele vai economizar também. Então, até você não comer, na hora de fazer atividade física, você economiza. O seu corpo não gasta a energia que deveria gastar na atividade física. Então, deve sim
se ter uma alimentação equilibrada sem pular refeições e horário e quantidade exata para comer, porque cada indivíduo tem uma caloria diária necessária. Agora, aquelas pessoas que são atletas de alto rendimento, o corpo dessas pessoas são diferentes dos nossos, né? Isso, aí a gente já conta músculo. Por isso que deve-se fazer uma biopedância, uma avaliação física para ver o percentual de gordura e o percentual de músculo que a pessoa tem no corpo. Você já falou, já deu dicas, mas como deve ser a alimentação saudável para essas pessoas que praticam atividades físicas? Da mesma forma de quem não faz, só que em maior quantidade. Ah, em maior quantidade. Em maior quantidade, porque ela gasta muito mais do que o sedentário, né? Certo. Que é aquele que começou agora, está fazendo a alimentação equilibrada. E aquele que já malha sempre, está sempre fazendo uma atividade física, tem uma rotina de atividade física, tem que estar se alimentando da mesma forma. Legume, verdura, fruta, mas tem que comer bastante carboidrato, bastante proteína e tomar bastante água, que é importante. O que você sugere, depois de uma malhação, de uma hora de malhação, o que é recomendado? Um Gatorade, uma água de coco, uma barrinha de cereal, afinal de contas, castanhas, qual que é o segredo depois de uma boa malhação? Então, depois da atividade física, todo o corpo precisa de proteína e carboidrato. Então, aqueles que estão perdendo peso, tem que ir lá e comer pouquinho, uma barrinha de cereal e tomar um iogurte de repente. Agora aquele que está com bastante músculo, que está atrás do corpo, né, músculo, perfeito, e não está querendo emagrecer, aí tem que ir lá e aí pode comer um pão ou comer uma refeição, arroz com carne, sempre uma proteína e um carboidrato. Então, derivados de leite ou derivados de pães e arroz, massas. Então, quer dizer que cortar o carboidrato não é uma alternativa para quem quer emagrecer, não? Também não. Antes da atividade física, tem muita gente que vai para a academia e não come nada. Eu quero emagrecer. Pode até ir lá e desmaiar na academia, né? Porque não comeu nada. Mas antes da atividade física, para ativar a queima de gordura, é necessário um carboidrato. Então, se você quer perder peso, vai lá e come uma barrinha de cereal ou come 3 biscoitinhos sem recheio e vai para academia. Nunca vá sem comer, porque uma você pode passar mal e outra você não vai queimar gordura, você acaba queimando músculo. Então, você perde massa magra e não massa gorda. Perfeito. Existem algumas pessoas, já que você citou, que se tratam com medicamentos à base de corticoide. Bom, enfim, quem faz a pessoa ganhar peso? Nesse caso, o que essas pessoas devem fazer para evitar um ganho de peso exagerado? Tem que fazer a reeducação alimentar e atividade física. Porque nesse caso não tem o que fazer. A pessoa precisa do medicamento, né? Não tem o que fazer, ela precisa tomar o medicamento. Para ela não engordar muito, porque o medicamento faz engordar, ela tem que fazer uma atividade física e comer moderadamente para não estar aí avançando o processo da medicação. Agora, como estão os sócios do sindicato que frequentam o Metal Clube? O que você enxerga? Qual a orientação que você dá aos trabalhadores que frequentam, que passam por você lá? Que dicas que você dá? Você percebe que os trabalhadores estão na linha certa? Que é difícil cortar uma cervejinha e uma carne. Vamos e venhamos, hein? Cortar a cervejinha, a pizza do final de semana. E uma carninha, uma churrasqueira. A gente tem que pegar no pé. A gente tem que pegar bastante no pé, que o pessoal às vezes acaba comendo mesmo. A gente, assim, não proíbo de comer, mas também não libero comer. Certo. Eu falo moderadamente. Então, não vai ser o chato, né? Vai sair com a galera, não vou comer nada, não vou tomar nada. Não, sai com a galera, só não abusa. Toma, come, mas não abusa. Tudo moderado. Porque às vezes o pessoal fala, mas eu não vou poder mais tomar minha cervejinha, eu não vou mais ir num churrasco, o pessoal vai me chamar de careta, de chato. Não seja careta, não seja chato. Mas também não abusa, né? Hoje eu vou liberar geral. Não. Perfeito. Moderadamente. Trabalha o dia todo. Trabalhador, o metalúrgico sabe muito bem disso, rala, enfim. E tem um momento de final de semana comer uma carninha com a família, tomar uma cervejinha, não faz mal a ninguém, dentro das suas limitações. Seja moderado, né? Tá certo. Estive aqui com a Jacineide Silva Pessoa Araújo, nutricionista do Metal Clube, que o pessoal deve estar adorando o seu programa, a sua entrevista aqui, vai adorar o programa. Que tratou o tema excesso de peso, seus problemas e tratamentos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço o convite e
Sempre que precisar de mim, é só procurar. Boas dicas de alimentação é com a nossa nutricionista do Metal Clube. Chega lá, procure ela, tenho certeza que será bem atendida, certo? Agradeço a você, telespectador, que ficou conosco até agora pela sua audiência. Você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa do programa. Então clique no nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. E não se esqueça, nosso programa está no portal no www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividades. A você, trabalhador e trabalhadora, uma ótima semana, fique com Deus e até o próximo programa.